Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de dezembro de 2025. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 15, Seguir Jesus. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir a Denise para fazer a nossa prece de abertura. Denise, por favor. Pai amantíssimo, querido Mestre Jesus, e a toda essa espiritualidade amiga que nos abriga, nos conforta, nos anima. Graças te damos, Senhor, graças te damos, meus queridos irmãos, a todo esse apoio desse ano de 2025, a Amélia Rodrigues, por essas lições tão, tão bem explicadas para nós, tão minuciosamente escritas, o que nos alegra muito o coração, que nos parece nesses momentos juntos ao nosso Mestre Jesus. Então, só temos a agradecer. The Bluetooth device is ready to pair. Durante este ano, esse acompanhamento, esse apoio, esse amor. Então, Pai, nós temos ali a agradecer por todas essas oportunidades de estudo, de reflexão, de aprendizado de uma forma. Permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Denise, eu só vou pedir a vocês só um minutinho, tá, gente? Eu vou desligar o microfone aqui. Só um minutinho. Vou passar aqui a palavra para a Denise, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, nós estamos aqui já próximo do término dessa lição. Seguir Jesus. Né? E no parágrafo anterior, vou dar uma relida. Ignorava, porém, que o termo terreno para ele era uma cruz de hediondo horror que se transformaria depois em florescente caminho de esperanças para os caminhantes do futuro. Gente, vocês estão ouvindo bem? Só faz posição. Estão ouvindo bem a voz da Denise? Está baixo, né? Só um minutinho aí. Veja se melhorou. Estão ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Bem ou baixo? Melhorou. Melhorou, sim. Está mais Eu Estava claro. não estou ouvindo a fanhoso, Carmen. Eu também não estou estava. ouvindo a Estava Carmen. fanhoso. Fala aí um pouquinho, Alberto. Nós estamos no Também estudo não Não estou do ouvindo Luz também do ninguém. Não Mundo. sei o que está acontecendo aqui. Eu vou dar uma pausa aqui. Você estava pausada. O mestre estugou o passo e fitou. Quer dizer, eles estavam caminhando juntos. O mestre parou e olhou, porque ele disse que ia seguir Jesus, estava ali com ele, mas ele pedia permissão para deixar primeiro sepultar o pai dele. O olhar transparente, desnudando o neófito, porque ele era um seguidor novo. Então, ele não estava acostumado ainda a ouvir as preleções de Jesus e compreender logo. Né? O olhar transparente, desnudando o neófito, desconcertava-o.
Um oceano de paz em duas bagas de visão clarificadora. A gente, várias vezes a Amélia Rodrigues escreve esse olhar para a gente, né? E a gente fica imaginando como seria esse olhar transparente, que desnuda a gente, né? Olha a gente exatamente como somos, ou exatamente como queremos, ou como já estamos, né, lá no futuro, né? O tempo não existe, né? A gente sabe disso. O tempo não existe. Então, ele consegue transpor as barreiras do nosso tempo e nos olhar lá na frente, espíritos puros, né? Muito bom assim, pensar nisso, né? Porque dá uma consolação, né? Um oceano de paz em duas bagas de visão clarificadora. Deixa os mortos, falou ele com nobre energia, o cuidado de enterrar os seus mortos. E começou a reflexionar enquanto me seguia. E ele continuou seguindo o mestre, e pensando naquilo que o mestre estava falando. Os corpos estão vibrando, mas são a morte, pois que passam. Né? Estão vibrando nesse momento, mas tem um fim para ele, para a matéria. Toda matéria tem um fim. Matéria nossa que densa, ela vai se transformar em outros elementos. Então, é interessante que ela diz aqui, você quando fala que o corpo está em putrefação, a gente fica com nojo, né? Mas olha só a forma que ela fala aqui, ó. O corpo querido que fora progênio do seu corpo, quer dizer, o pai dele, do rapaz, né? Agora em jornada de desagregação molecular. Aí você não vai dizer mais que você está morrendo. Você vai dizer assim, eu estou numa jornada de desagregação molecular. Né? Não ficou bonito, não ficou assim, bem para a gente, ficou poético mesmo, né? Então, é uma outra forma da gente ver. Então, Que é a realidade, né? É a realidade, exatamente. Porque, então, é o que está falando, a morte é a morte da matéria. Por isso que ela diz que é a morte em vida. É isso porque tudo passa, né? É a desagregação da vestimenta. Desagregação da vestimenta. Fala de ontem. Então, esses corpos que estão vibrando, mas são a morte, pois que passam, carga para a marcha da evolução. Essa é uma carga, esse corpo que a gente carrega, é para nosso progresso, para evoluirmos. Projetam sombra e ensejam luz enquanto avançam. Nossa, ela fala muitas coisas assim, numa frase só. Carga para a marcha da evolução, projetam sombra e ensejam luz enquanto avançam. Porque exatamente, nós, enquanto não nos desnudarmos nas nossas dificuldades, vamos dizer assim, né? Dessas coisas que nos deixam assim tão materiais, né? Como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a indiferença, são essas sombras que a gente carrega. E enquanto estamos na carne, nós temos a oportunidade de desfazer essas sombras. Porque essa carga desse corpo que a gente carrega é para a nossa evolução. Há tantos agregados às sombras, aos interesses escusos, que estes sepultem os mortos. Essas pessoas que são ligadas à materialidade, que não conseguem se desvincular de toda essa carga, dessa sombra que a gente tem, deixa que eles sepulcrem os corpos.
Aquele que vive para a espiritualidade, vivos para a verdade, como ela diz aqui, vivos para a verdade, mas mortos para a vida. A gente tem que estar vivo para a verdade, para a espiritualidade, para a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar, que é realmente o que interessa. Essa, cumprir a lei do nosso Pai e cumprir também com o dever que temos ao outro. Então, enquanto estivermos no corpo, essa carga que a gente carrega, para a gente se livrar dela, para a gente não precisar reencarnar mais, o que a gente tem que fazer? Se melhorar, utilizar da melhor forma essa materialidade que nos pertence nesse momento, mas que é efêmero, que vai passar. Né? Para viver, era-lhe necessário trocar a pesada canga da ambição, porque normalmente, né, as coisas que a gente fica presos mais à materialidade é essa ambição de querer sempre mais. As coisas materiais, né? Trocar a pesada canga da ambição e da limitação do corpo para fruir as legítimas aspirações do ser. Quais são as nossas legítimas aspirações? Do ser, não do ter. Né? Evoluirmos e nos tornarmos espíritos puros e pudermos agir mais, vamos dizer, efetivamente junto a Deus em sua obra. Né? Fazer a vontade do nosso Pai. Deixai aos mortos. E aqui ela interrompe mais uma vez essa reflexão, que são coisas que ela estava, que ela nos descreve, para que nós víssemos como estava a cabeça daquele seguidor, que ainda tinha dificuldade de se libertar das coisas materiais, porque ele tinha que fazer aquelas coisas? Tinha que fazer porque faz parte da vida terrena. Mas ele não ficar preso ao corpo, à materialidade. É isso que Jesus queria falar. Estava lhe dizendo. Ele tinha que procurar segui-lo na parte espiritual, na sua mudança íntima, né, no seu desapego à matéria. E a Amélia Rodrigues continua agora na descrição. A cidade, então eles estavam caminhando, então estavam chegando em algum lugar, né? A cidade está à vista. O grupo exulta de raro contentamento. Novas experiências e novas lições são prenunciadas. Estavam sentindo toda vez, eles iam trabalhando bem. Então, quando chegava o próximo a uma cidade, era trabalho ali para ele. E eles estavam tão integrados naquele trabalho que eles exultavam de felicidade e sabiam que tinha trabalho para eles. E tinha muito trabalho, né? E tinha muito trabalho. O mestre exultante avança. E outro seguidor, ele não diz quem é, quase tímido, fala, respolegando. Também eu seguirei contigo. Permite-me, porém, que me vá despedir dos meus familiares. Foi repentino. As palavras bordavam os lábios do Senhor como flores sublimes, desabrochando em gleba rica e risonha. Aquele que toma da charrua, ele falou docemente, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Se você se arrepender, né, e voltar, não vai evoluir. Se você se arrepender e continuar preso ainda, ele ainda fala ainda sobre essa disposição que a gente tem que ter ao segui-lo. O que você tem que fazer? Se libertar das coisas materiais. Né? Se libertar desse apego.
O campo aí está eriçado de abrolhos e rico de dificuldades, esperando os instrumentos que lhe revolvam os empecilhos e os afastam. Então, aquele que toma essa rua e olha para trás não é digno do reino dos céus. Não vai evoluir, não vai melhorar. Né? Porque o campo está ali. Muitas dificuldades, tem muita dificuldade à frente, o trabalho está ali na frente. E é necessário que o trabalhador chegue e se disponha a lavrar aquele campo. Então, tinha muito trabalho para ele. E esse campo está esperando. Todo mundo esperava esse alívio, essa consolação, essa esperança, esse mundo melhor, porque já estavam aflitíssimos. Né? Foi a época mais difícil da humanidade. Né? A gente já sabe pelas leituras que a gente tem feito. Por isso que nosso mestre resolveu vir. Né? Foi todo um... Ele não resolveu porque estava aflito, não. Ele sabia, né? Ele sabia que seria o ápice ali. Então, quando chegar lá na frente, eu estarei lá com eles. A terra dos corações se apresenta vencida pela erva daninha, da má vontade e do pessimismo. É muito interessante, né, as imagens que vão nos brotando, né? Do jeito que ele fala, do jeito que ela escreve. Porque o coração estava, o sentimento estava imerso na erva daninha, vamos dizer assim. Tinha mais erva daninha do que terra fértil. Então, para poder colocar aquela terra novamente, fofa, né, adubada, teria que lançar a mão, Bem achar a mão e preparada para o trabalhar. plantio, né? Bem preparada para o plantio. O agricultor tinha realmente que fazer a sua parte, né? Por causa a erva daninha da má vontade, a erva daninha do pessimismo. Não é aquele, né? Esse mundo não tem mais jeito, nada muda. Imagina a aflição dessas pessoas que só pensavam nisso. Estamos perdidos realmente, muitos anos só sendo escravos, muitos anos sendo manipulados por outros povos e tal. Olha só, a autoestima daquele povo estava lá embaixo. Eles não vinham sair Sofrimento muito grande. um sofrimento realmente enorme. O agricultor que sulca o solo e o deixa, fica lá mais tarde. Então, se você vai remexer o solo, remexe o solo para ficar, para abrir as valas para plantar, você remexe aquele solo e deixa lá. Não faz mais nada. É o que ela diz aqui. Vai olhá-lo, vai fitá-lo mais tarde. Como é que estará aquele solo? Ela diz aqui, infelicitado pela invasão de maior quantidade de plantas perniciosas. A erva daninha vai se espalhar ainda mais. Porque o solo ficou fofo, tinha um monte de erva daninha, vai dar mais erva daninha ainda. E se ele não trabalhar, os sulcos ressecam ao sol ou se transformam em pântanos sob chuva ao abandono. Aí vem o sol, vem a chuva, aí a terra fica ali, abandonada. É a mesma coisa os nossos corações, né? Os nossos sentimentos. Você deixa os seus sentimentos abandonados. Você não cuida deles. Eles vão ressecando, vão se enchendo de mágoas, de rancores, né? O ser humano fica
seco, árido, como essa terra que não é trabalhada. Tomar a charrua e avançar. Porque esse negócio de você parar, começar o trabalho e depois abandonar tudo, essa indecisão, essa insegurança nossa, é que faz que a gente olha para trás. Você está com medo de avançar, está com medo de progredir, com medo de. Porque dá trabalho você revolver os seus sentimentos e deixar aflorar o que é bom. Dá trabalho você regar todos os dias, você retirar as ervinhas da minha, né? Apagar aqueles pensamentos, não, 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 isso não. Dá trabalho, você tem que vigiar o tempo inteiro. Essa coisa de olhar para trás é porque a gente não tem certeza do que realmente você está fazendo. Quando você não tem certeza, você acaba olhando para trás. Será? Será que realmente eu fizer desse jeito, se eu agir desse jeito, será que eu vou conseguir? Porque você está indeciso. Indecisão é insegurança. Medo significa ignorância. Eu, quando era criança, tinha medo escuro. Muito, muito medo, tinha um pavor. Quando dizia assim, é meia-noite, aí que o medo dá. Pavor, pavor. E com a maturidade, foi vendo o seguinte, o que tem no escuro, tem no claro, tem no escuro, só não tem a luz. Foi a reflexão e eu não cheguei. Olha só, começou filosófica. Para que ter medo? Se tiver claro, eu vou ter medo ou vou enfrentar? Então, vamos fazer de conta que está claro. Aí, eu passei a me livrar desse medo. Isso é uma coisa assim que eu tenho a certeza que quando é que aconteceu, que foi desse jeito, sabe? Tinha medo de barata, até enfrentar a barata pela primeira vez. E falei, não, eu sou maior do que ela. Então, certas coisas vão passando. Por quê? Enquanto a gente está na ignorância, para de pensar. Um chinelo é mais pesado que uma barata. Então, quem vai ganhar? O chinelo ou a barata? Então, a gente tem que enfrentar os nossos medos, porque é ignorância. Se você tem medo de fantasma, é porque você não sabe que são espíritos, que você é espírito. É muito de nós. Até, a gente sabe que aqui até espíritas que têm medo de espírito, né? Então é ignorância você saber um ser como eu. Eu sou espírito. E a gente se arrepia um pouquinho? Arrepia. Que é coisa diferente. Mas você sabendo o que é, você não vai ter medo. Certo? Você sabendo que Jesus está ali ao seu lado, você não vai ter medo de caminhar. Mas você tem que saber, você tem que ter essa certeza, você tem que confiar. Não é isso? Então, ela continua dizendo aqui: medo significa ignorância. Timidez representa experiência em começo. Primeiro a gente fica tímido, e conforme vai ficando mais experiente, né? A timidez vai passando, vai passando. Dubiedade traduz pusilanimidade. Agora, ela diz assim também: decisão firme e marcha segura no bem é manifestação de espírito que se encontrou em si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer, e não olha para trás. Então, esse que tem a certeza de que está fazendo bem, que é desse jeito, que é esse caminho que Jesus
traçou para nós em si mesmo, né? Em sua existência aqui, e se agirmos como ele, estaremos nos melhorando cada dia mais, né? Se estivermos seguindo realmente Jesus com firmeza, a gente não vai ter medo, não vai ficar tímido, não vai ficar indeciso nem inseguro. E ela continua aqui. Seguirei contigo, mestre, disseram todos. Um disse, eu te seguirei, mas deixa enterrar meu pai. O outro, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir da família. E após toda a conversa, com todo o amor por Jesus, durante aquele caminho, foi falando com eles e foi esclarecendo, eles todos falaram firmes, seguirei contigo, mestre. Apresentavam, porém, condicionais, conforme a gente falou. Justificavam indecisões. Mas o que acontece? O que acontece hoje? Amélia Rodrigues disse. Até hoje, há os que pretendem seguir Jesus. Nós somos muitos daqueles que pretendemos seguir Jesus. E aí, como é que a gente está? Está indeciso? A gente está medroso? Ou a gente está determinado, resoluto, tendo a certeza que é esse o caminho? Porque não é fácil, né? Conforme a lição de ontem do Evangelho, não, da irradiação, e seguir Jesus não é fácil, é doloroso, porque existem os indecisos, existem aqueles que não querem, os preguiçosos, existem os de má vontade, que não dividem com a gente a nossa opinião, não gostam. Então, o caminho de seguir Jesus é mais doloroso. Para ele não foi? Por que não seria com a gente? Então, se você está realmente decidido, segue adiante, avance, confiando. Avancemos, porém, termina Amélia Rodrigues, seguindo além de pretender, sigamos já. Então, se a gente realmente apresenta essa segurança, sem apresentar condicional e justificativa de indecisões, né? Se a gente realmente pretende e realmente quer estar decidido, uma decisão firme, vai seguir essa marcha segura no bem, que é a manifestação de espírito que se encontrou a si mesmo. Esse é o decidido e esse realmente segue Jesus. Então, o que ela fala no final é nos dando ânimo. Avancemos, porém, seguindo além do pretender. Vamos seguir já. Vamos lá. Peguemos a charrua, levantemos nossas mangas e vamos trabalhar. É isso que o nosso mestre espera de nós. Então, gente, a gente encerra nesse momento agora o nosso estudo, nosso curso, nesse ano de 2025. A gente, em 2026, o capítulo é o 16, né? 16, o esperado. Então, a data vai ser 5/2 de Vamos 2026. escrever. Dia 5 de fevereiro de 2026. Né? Já 5 de fevereiro de 2026. Quando a gente piscar, já chegou Já lá. estamos lá no Natal de novo. Né? Rapidinho passa. Lembrando aos amigos que dia 7, domingo, esse domingo agora, né, teremos o nosso novo Seminário Espírita com Jesus da Seara. Ele vai acontecer no domingo às 3h30 da tarde. E eu espero contar com a presença de vocês. E o tema é o mandamento maior,
a Lei Áurea, o amor. Nós vamos mandar o link, compartilhem, e que seja um momento de coroação, né, dos nossos estudos, de muita vibração, que falar do amor, da Lei Áurea, o amor, como ensinou Jesus, porque é o que está lá na lei do amor, né? Então, que nós possamos trocar, aproveitar esse momento de muita vibração, de muito aprendizado, encerrando o nosso círculo doutrinário de 2025. Mas, do dia 2 de fevereiro de 2026, numa segunda-feira, retornamos aos nossos estudos. Então, um beijo no coração de todos, né? Que Deus nos abençoe. E sempre agradecendo a Pai por essa oportunidade bendita, e sempre também pedindo a Ele que ampare e abençoe todos os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Que Francisco de Assis também nos envolva com seu amor, com a sua eterna alegria, e que possamos ser como esse irmão Francisco, perseverantes na nossa fé, sempre trabalhando e seguindo Jesus, como Francisco seguiu e segue até hoje, né? Que Deus nos abençoe sempre. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 18h30, retornamos para a nossa palestra pública. E o nosso tema é, vamos lá, hoje é do livro Rumos Luz da Caridade. Luz da Caridade. Olha aí, o tema é só isso, gente. Luz da Caridade, tá bom? Um beijo no coração de todos, daqui a pouco a gente retorna.